Olá, bom, hoje então vou mostrar pra vocês as leituras de quadrinhos e mangá, assim mesmo, gente, no singular, que eu fiz então durante o mês de dezembro de 2018. Vocês vão ver que esse mês eu li até pouca coisa, né, consideravelmente aqui em termos de quadrinhos e mangás, mas é que teve uma HQ que me tomou muito tempo. Mas vamos lá então, né? Como de costume, vou começar pelo mangá. Eu li então o Inuyashiki, né? Li apenas o primeiro volume e assim, gente, este mangá não me pegou. Geralmente os mangás me pegam logo no primeiro volume. Aqui a gente vai ter então a história desse senhorzinho. Ele tem 58 anos de idade, mas ele aparenta ser bem mais velho do que ele é, porque ele tem ali um câncer terminal. E a família não sabe, ele não quer contar para a família que ele está doente. E assim, ele é meio que um fracassado na vida. Então ele nunca foi bem sucedido ali na carreira, nunca teve muito dinheiro, ele economizou a vida inteira para construir uma casa num terreno X, e quando a casa ficar pronta, né, ele vai levar a família para lá. Isso acontece logo no comecinho aqui do primeiro volume. E aí eles vão descobrir que na verdade aquele terreno ficava atrás ali de um prédio, então é um lugar meio escondido, a casa também é pequena, enfim. A esposa e os dois filhos adolescentes, né, uma menina e um menino, tratam esse cara como se ele fosse realmente um fracassadão mesmo. Os filhos têm vergonha do pai, então assim, todas as vezes em que os amiguinhos vão ali pra casa deles fazer algum trabalho da escola, qualquer coisa do tipo, eles dizem que aquele ali é o avô deles. Enfim, morrem de vergonha ali do pai, aquela coisa toda, até que um belo dia acontece ali um acidente num parque à noite, né, ele tá levando o cachorro pra passear ali, e aí cai meio que um meteoro em cima dele e ele morre. Só que no dia seguinte ele acorda, como se nada tivesse acontecido. E aí durante aquele primeiro dia depois do ocorrido, ele vai perceber que ele virou um ciborgue, ou coisa do tipo. Ele não estava sozinho naquele campo, tinha um rapazinho também ali da idade da filha, inclusive frequenta a mesma escola e tudo mais. E a mesma coisa aconteceu com esse rapazinho também. E aí quando o senhorzinho descobre que ele se tornou um ciborgue indestrutível, aquela coisa toda, ele começa a usar isso a favor do bem-estar do próximo. Então ele começa a se tornar ali um justiceiro. E é aí que acaba então esse primeiro volume. Eu achei essa história tão maluca e sinceramente não estou com vontade de continuar esse mangá, gente. Me digam aí nos comentários se vocês acham que vale a pena, enfim. Sinceramente tenho sérias dúvidas, mas vamos lá então. A primeira HQ que eu li esse mês então foi ali a história de Joe Shuster. Gente, que HQ bonita, que história triste, meu Deus do céu. Aqui a gente vai acompanhar então a história, olha lá, tem o subtítulo, né? O artista por trás de Superman. Então a gente vai acompanhar aqui a história do Joe Shuster principalmente e também de seu companheiro, né? O Jerry, já esqueci o sobrenome do Jerry, Jerry Siegel. Então o Jerry Siegel era o roteirista, o Joe Shuster era o desenhista e juntos eles criaram então o Superman. E assim, essa história é contada através das memórias do Joe Shuster. Então ele acorda um dia num banco de praça, né? A gente tem um guardinha ali do parque acordando esse senhorzinho. Esse guardinha se compadece ali da situação desse senhor e o leva então pra comer alguma coisa ali num restaurante ali pertinho. E ele vai então conversando com esse senhorzinho porque ele quer saber o que aconteceu com ele, né? O que o levou a se tornar uma pessoa que dorme em bancos de praça e tudo mais. E ele vai contar que ele era então um dos criadores do Super-Homem. Vai fazer um desenho do Super-Homem, inclusive, pro rapaz, né? Vai dar um autógrafo e tudo mais. E aí umas crianças que estão ali por perto também ficam interessadas. Ele faz desenhos para essas crianças também. E aí ele começa a contar como foi que o criador de Super-Homem chegou àquela situação. E aí, minha gente, é uma história que nunca fica mais fácil. Ela vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais triste. E a arte do quadrinho é a coisa mais linda. Não sei se tá dando aí para vocês verem direitinho. Mas a história é contada de um jeito tão delicado, tanto no traço quanto no roteiro, e olha, é uma das HQs mais bonitas que eu já li na minha vida. E eu, como boa leiga de quadrinhos de super-heróis, eu não sabia de absolutamente nada disso, gente. Então o que aconteceu foi basicamente o seguinte: eles tentaram levar o Super-Homem então para uma editora, conseguiram, mas a editora fez uma sacanagem tremenda com eles. Eles acabaram assinando sem saber um contrato que dava todos os direitos autorais para a editora. E aí quando o Super-Homem começa a fazer muito sucesso, né, num primeiro momento eles ficam muito felizes, né, porque a revistinha tá vendendo pra caramba e existe interesse em transformar aquilo em programa de rádio, de televisão, filmes, etc. Então assim,
Eles acham que eles tiraram a sorte grande, só que eles acabam não recebendo nenhum centavo. Então a gente vai acompanhando aí as desventuras do Joe Shuster e do Jerry Siegel em busca de justiça nesse meio que é praticamente impenetrável, mesmo porque um dos donos dessa editora é um cara que era todo envolvido com a máfia. Então assim, a história vai ficando cada vez mais complicada, vai piorando cada vez mais para eles, até chegar o momento em que Joe Shuster se vê ali naquela situação periclitante, dormindo no banco da praça. Olha, que HQ linda! Então assim, esse é aquele tipo de livro que a gente recomenda pra todo mundo. Não importa se a pessoa gosta de quadrinhos ou não, se a pessoa gosta do Super-Homem ou não, enfim. A história é maravilhosa e lá no finalzinho a gente vai ter, assim, não vou dizer assim um final feliz, mas alguma justiça começa a ser feita ali, enfim. Mas eu não vou mentir pra vocês, é uma história penosa. Eu fiquei com o coração desse tamaninho, né, lendo essa história. E é aquele tipo de livro que eu sento no sofá pra ler e só largo quando os personagens ficam bem, entendeu? Então eu praticamente li o negócio inteiro aqui numa sentada só. Mas é inacreditável que esse tipo de coisa tenha acontecido com os criadores do Super-Homem, gente. O leitor dessa HQ fica indignado junto com eles, viu? Baita quadrinho, fica aqui a super indicação pra vocês. E por fim, lembra que eu comentei com vocês que eu passei bastante tempo lendo uma determinada HQ? Pois é, minha gente, foi isso aqui, essa coisa incrível, Os 5 por Infinito, do Esteban Maroto, que saiu pela editora Pipoca Nanquim. E minha gente, que coisa maravilhosa é isso aqui. Essa aqui é a folha de guarda. Vocês já devem ter visto a HQ por aí também, porque eu acho que muita gente já fez vídeo sobre ela. E lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link pro vídeo que o pessoal do Pipoca fez, então, sobre essa HQ maravilhosa. Do Esteban Maroto, eu só tinha lido o que eles mesmos já tinham trazido aqui pro Brasil, que foi, então, o Espadas e Bruxas, né? Inclusive foi o primeiro lançamento da editora Pipoca Nanquim. Só que o 5 por Infinito nada tem a ver com espada e feitiçaria, gente. Aqui é uma outra pegada, essa aqui é uma história de ficção científica. Essa é uma HQ que foi produzida ali nos anos 60, né? Então ela tem aquela carona de filme antigo, de ficção científica, seriado antigo também, que é muito divertido, gente. Então assim, as primeiras histórias têm essa carona mesmo de história antiga de ficção científica, então a gente vai ter ali diversas missões para os 5 cumprirem, né? O que acontece? A gente tem aqui esses 5 seres humanos aparentemente normais. Então na primeira historinha a gente tem ali uma breve história pessoal de cada um desses personagens. A Terra está sendo invadida por uma nave espacial que vai raptá-los, enfim. E quem está comandando essa nave espacial é então o Infinito. O que acontece é o seguinte: o planeta do Infinito tinha sido dizimado por criaturas extraterrestres que estão muito interessados em planetas parecidos com o dele. E a Terra é um desses planetas. Então ele precisa ali que esses 5, né, cumpram ali algumas missões, enfim, ajudem o Infinito a cumprir essas missões. E ele geralmente dá alguma coisa em troca. Ele acaba dando ali algum tipo de conhecimento, algum tipo de ferramenta que vai fazer com que esses 5 possam defender a Terra, então, desses seres extraterrestres, enfim, é mais ou menos isso a história, gente. Só que, veja bem, as primeiras histórias ali tem bem essa pegada, né, dos 5 cumprindo essas missões em outros planetas, conhecendo outros seres e tudo mais. Só que chega um momento em que essas histórias começam a ficar bastante fantásticas. Então a gente tem aqui nessa HQ uma boa mistura de ficção científica e fantasia. E uma coisa interessante que eu já tinha percebido nos Espadas e Bruxas, né, e aqui de novo a gente nota também, é a questão do roteiro, né, do Esteban Maroto. Porque assim, a gente tá acompanhando aqui uma história em quadrinhos, né, então tá tudo bem desenhado aqui pra gente, o traço dele é a coisa mais linda. Repare só nas mulheres que ele cria, gente. É muito linda a arte. Mas então, a gente está vendo o que está acontecendo e os balõezinhos geralmente vão narrar exatamente aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente tem ali um personagem observando o nascer do sol da janela. Aí o balãozinho vai dizer algo do tipo: e fulano ficou na janela observando o nascer do sol, sabe? É um estilo de roteiro de HQs que a gente não vê mais hoje em dia, né? Mas eu acho curioso. E a minha história preferida, gente, dessa HQ, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. É uma história em que a Aline vai cumprir uma missão. A Aline é uma dos 5, né, personagens. Ela vai cumprir uma missão num planeta que tem algum elemento desconhecido no ar. Então ela vai ser afetada por esse elemento como se ela tivesse ficado realmente entorpecida por alguma droga alucinógena. Cara, que história sensacional. Essa aqui mesmo, gente, é o capítulo 18, a história se chama O Tabu dos Soberanos. Cara, que viagem e que história incrível.
O último balãozinho aqui dessa história diz o seguinte, olha só. Quais são os efeitos das drogas no cérebro humano? O que vivemos é um sonho ou uma realidade que, ao despertarmos, parece um sonho? Sensacional, gente. E geralmente ao final desses capítulos a gente tem uma dedicatória. Esse aqui, por exemplo, olha só. Nós temos aqui, ó, a todos que nunca lerão esta história, mas estariam dispostos. Enfim, se vocês já adquiriram os 5 por infinito, quando vocês chegarem a essa história, vocês vão se lembrar de mim. Baita história sensacional, gente. Não que as outras também não sejam bem divertidas, enfim. Tem algumas ali que eu achei mais cansativas, não vou mentir pra vocês. Mas essa história, por estar mais lá pro final, né, o capítulo 18 de 20, me deu aquele soprinho de ânimo pra continuar aqui a leitura. Baita HQ, gente. E aí não tenho certeza se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas o pessoal do Pipoca Nanquim mandou também pros parceiros, digamos assim, aquele bookplate com o autógrafo ali do Maroto. Espero que esteja dando pra vocês verem. Sensacional, gente. Vou ver se eu faço um quadrinho também com esse bookplate aqui. Então é isso. Esses foram os quadrinhos e mangás que eu consegui ler no mês de dezembro, antes de sair de férias. No finalzinho de janeiro eu volto, então, comentando mais leituras de HQs e mangás. Espero ler algum mangá mais interessante, né, no mês que vem. E sim, gente, eu sei que eu preciso retomar o One Piece. Agora em 2019, a gente vai dar um jeito nisso, certo? Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.